Fala galera, estamos aí para mais um vídeo aqui do canal Instrutor William. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 8 erros básicos cometidos pelo bombeiro profissional civil durante a entrevista de emprego que podem gerar a eliminação no processo seletivo. Então são 8 erros cometidos durante a entrevista de emprego que pode te prejudicar e acabar te eliminando do processo seletivo daquela vaga que você busca como bombeiro profissional civil. Então fica comigo aí nesse vídeo, já pega o caderno e a caneta para anotar essas dicas valiosas que eu vou compartilhar aqui com você hoje, beleza? Então, sem mais delongas, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Pessoal, o primeiro erro que eu quero compartilhar que muitos candidatos cometem durante o processo seletivo, durante a entrevista de emprego, está relacionado à postura profissional. Muitos candidatos vão para a entrevista de emprego de qualquer jeito, não se atenta com a postura, não se atenta aí com o vestimento adequado, não se atenta aí com o cabelo, com a barba. As mulheres muitas vezes vão com muitos acessórios, vão com uma maquiagem muito forte, muito pesada, e tudo isso acaba atrapalhando durante o processo seletivo, acaba sendo um fator que vem ser prejudicial para o candidato. Além disso, quando o candidato chega na empresa, fica ali naquela sala de espera aguardando a sua vez de ser entrevistado, ele também não mantém uma postura adequada, ele senta de qualquer jeito, ele recosta na cadeira, recosta no sofá, recosta na parede, põe o pé na parede. Então são atitudes que acabam sendo prejudicial, porque quando você chega ali na empresa, você já está sendo avaliado, você já está sendo observado pelo empregador, pela empresa ou pelo responsável que vai fazer a avaliação. Então você está sendo observado a todo tempo, todas as suas atitudes estão sendo observadas. Então a postura profissional deve ser adequada com a situação, com o momento. O avaliador ele observa muito isso, a postura profissional do candidato. Esse é o primeiro erro que muitos candidatos cometem e acabam pecando nessa situação, o qual acaba sendo prejudicial, e ali ele acaba sendo eliminado do processo seletivo por não manter uma postura correta, uma postura coerente com o momento, com a situação. Tranquilo? Então vamos nos atentar, pessoal, a essa situação da postura profissional. Vamos procurar corrigir e evitar esse erro. Tranquilo? Pega aí essa dica, pega essa visão e implementa isso, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí na sua vida profissional, beleza? Então vamos para a nossa segunda dica, para o nosso segundo erro que muitos profissionais cometem. O segundo erro que eu quero compartilhar aqui com vocês está relacionado à falta de qualificação profissional. Às vezes, pessoal, o candidato ele vai para a entrevista de emprego e ele não possui uma qualificação adequada para aquela vaga. Às vezes a vaga ela é específica, a descrição da vaga está dizendo lá um profissional X, um profissional Y, a descrição é específica e muitas vezes o candidato vai para a vaga sem ter aquela qualificação, e aí, pessoal, ele vai ser descartado no momento da entrevista. O avaliador vai questionar sobre aquela qualificação que a vaga exige e muitas vezes o candidato não tem aquela qualificação. Então ele vai para a vaga de emprego, vai fazer todo ali o processo, vai interagir com outros candidatos, mas vai acabar sendo eliminado porque ele não tem a qualificação, não possui naquele momento a qualificação que a empresa necessita. Então, pessoal, tem que se atentar muito a isso, a qualificação. Quando eu for para a entrevista de emprego, eu tenho que saber se aquela vaga, se eu estou qualificado para aquela vaga, se aquela vaga, a exigência dela, o meu perfil se adequa, o meu perfil está compatível com aquela exigência daquela vaga de emprego. Para quê? Para que quando eu chegar lá eu seja avaliado da forma correta e eu não venha ser eliminado por falta de qualificação. Tranquilo? Então vamos nos atentar a isso aí, pessoal, beleza? Então vamos para a nossa terceira dica, para o nosso terceiro erro cometido aí por muitos candidatos durante o processo seletivo. Nosso terceiro erro está relacionado a mentiras. Muitos candidatos, pessoal, colocam mentiras no currículo, naquele currículo físico que você leva para entregar na empresa, para entregar para o avaliador.
muitas pessoas, muitos candidatos colocam ali coisas que não são verídicas, coisas mentirosas, e aí vai cair por terra, porque na hora que o avaliador pegar o currículo para começar a ler, para começar a avaliar, ele vai perguntar para você, pô, você colocou aqui que trabalhou na empresa X, na empresa Y por tantos anos, fala para mim como que foi lá essa empresa, como que foi a sua experiência, qual era a sua função, como que você lidava lá nessa empresa. Então você não vai saber o que falar, e aí ele vai perceber que aquilo que você colocou no currículo é mentira. E uma outra forma, ele pode pedir para você comprovar, pô, você colocou aqui que trabalhou por 5 anos na empresa, você era líder lá dos bombeiros civis, deixa eu ver a sua carteira profissional para eu poder ver a sua função lá na empresa. Pronto, ele pediu a sua carteira, vai constar o quê? Você está mentindo, não vai constar nenhuma informação daquelas que você colocou lá no currículo. Além de você ser eliminado do processo seletivo por você estar mentindo, mentir é muito feio, né, pessoal? Então vamos nos atentar a isso, para você não passar por uma situação vexatosa como essa, beleza? Então nada de mentiras, vamos contar apenas aquilo que é verdade. Se você tem experiência, você coloca lá que você tem experiência, realmente você tem experiência, você tem como comprovar isso, você coloca lá que tem experiência. Se você não tem experiência, você não coloca que tem experiência, tranquilo, pessoal? E aí durante o processo seletivo você vai ser avaliado conforme a sua descrição, conforme o que você colocou lá na descrição, lá no currículo, beleza? Então vamos nos atentar a isso, nada de contar mentiras, nada de contar coisas que não são verídicas, beleza? Tranquilo, pessoal, vamos para a nossa próxima dica, para o nosso próximo erro cometido por muitos profissionais durante o processo seletivo. Pessoal, o nosso quarto erro está relacionado à falta de conhecimento. Vamos prestar atenção, qualificação é uma coisa, conhecimento é outra. Muitas vezes o candidato ele predispõe a participar de um processo seletivo ao qual ele não tem conhecimento suficiente, não tem conhecimento técnico para aquela vaga. Então, pessoal, a falta de conhecimento é um quesito importante que pode te eliminar do processo seletivo no momento ali da entrevista. Então quando você for para uma vaga de emprego, quando você for se candidatar, você tem que estar ciente de que você precisa ter competências, de que você precisa ter conhecimentos sobre a área de atuação, sobre a vaga a qual você está indo buscar como um bombeiro profissional civil. Então você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que fazer curso de especialização para poder você ter uma bagagem, para poder você ter conhecimentos, porque você vai ser questionado, vão fazer prova com você durante o processo seletivo, e se você não souber o que falar, você não souber o que responder, você vai ser considerado uma pessoa que não tem competência, uma pessoa que não tem conhecimentos para poder concorrer ou para poder ser contratado pelaquela empresa. Então você vai ser eliminado do processo seletivo. E muitos candidatos participam do processo seletivo mesmo sem ter conhecimento, mesmo sabendo que vão ser eliminados, mas vão lá para poder participar. Tranquilo? Então vamos nos atentar a isso, pessoal. A falta de conhecimento é um fator grave, pode te eliminar do processo seletivo, beleza? Então, sempre que você for para uma vaga de emprego, sempre que você for participar de um processo seletivo, procure antes se basear, procure antes se informar, procure antes se orientar sobre qual é a necessidade, qual é o conhecimento que aquela vaga exige. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso próximo erro. Pessoal, o nosso próximo erro é o quinto erro cometido aí por muitos bombeiros, por alguns, né? Eu vou colocar assim. É aquela situação ao qual a gente tem ali a questão do bombeiro status, né? Eu vou colocar assim, bombeiro status. É aquele bombeiro celebridade, é aquele bombeiro que só quer saber de ficar tirando foto, fotinha, né? É o bombeiro modelo, é o candidato modelo, né? Ele só quer saber de ficar tirando fotos para colocar no status, tira selfie daqui, tira selfie dali, gosta de se aparecer, aquele bombeiro bombadão, a camisa colada, né? Quase rasgando. Não tô falando que é errado, pessoal, só que você passa uma imagem que não é apropriada, que não é adequada para o profissional. Então, pessoal, o candidato ali, aquele candidato que se coloca ali em uma posição de status, né, de querer se aparecer, de querer se mostrar para outras pessoas, se mostrar para outros colegas ou para outros públicos em geral, é um candidato que as empresas estão eliminando, porque não é a empresa. Ela observa e olha que aquele candidato ali pode ser um problema para ela lá na frente. Então quando ela percebe, identifica que aquele candidato, aquele profissional é
tem um perfil dele, ela vai lá e elimina aquele candidato sem pensar duas vezes, tranquilo? Então, pessoal, muito cuidado com a questão aí do bombeiro status, né, do bombeiro celebridade, nada de ficar tirando fotinha, nada de ficar postando fotos nas redes sociais, no status do WhatsApp, porque as empresas não gostam desse tipo de profissional, tranquilo? Então vamos seguir, vamos para o nosso sexto erro que muitos candidatos cometem no processo seletivo, pessoal. O nosso sexto erro está relacionado à soberba, ou seja, é aquele candidato que acha que sabe tudo, é aquele candidato que não tem humildade, que não respeita o próximo, que acha que sabe mais do que todo mundo e gosta de se aparecer também. Então muito cuidado com esse tipo de candidato, com esse tipo de atitude. Muitos candidatos acham que sabem tudo, que não precisam de ninguém, que não precisam de ajuda, que não precisam de orientação. Então, esse é um profissional, esse é um candidato que possivelmente ele vai ser eliminado do processo seletivo quando for identificado esse tipo de conduta. Pessoal, então vamos dar sequência para o nosso próximo erro. Nosso próximo erro está relacionado a gírias. Então, muitos candidatos vão para a entrevista de emprego e durante ali o tete a tete, durante a conversa, acabam falando gírias, acabam falando coisas inapropriadas, né? Palavras inapropriadas naquele momento. Você falar gírias durante o processo seletivo é uma falta muito grave. Você não pode falar gírias, você tem que usar o português culto, a norma culta, o português correto para poder você conversar com o avaliador. Se você chegar falando lá, e aí irmão, tá ligado, é nóis, tamo junto aí parceiro, isso aí vai te eliminar facilmente do processo seletivo. O avaliador ele vai olhar para você e vai falar: esse não é o profissional que eu procuro, esse profissional ele não tem a postura, o perfil para a vaga a qual nós estamos procurando, e você vai ser eliminado. Então você tem que se atentar a isso, nada de falar gírias, tem que falar corretamente, tem que usar o português claro, a norma culta, falar verbalizar da forma correta. Tranquilo, pessoal? Nada de ficar falando gírias, nada de ficar colocando palavras no momento inadequado, que é durante a entrevista durante o tete a tete com o avaliador, beleza? Então vamos nos atentar a isso aí, nada de gírias, beleza? Pessoal, nosso oitavo e último erro está relacionado a vícios profissionais. O que seria isso? Pessoal, esse é um erro cometido pelos profissionais mais antigos, né? Pelos veteranos aí da área, pelos bombeiros civis mais veteranos, porque às vezes o bombeiro veterano ele já trabalhou em muitas empresas, então às vezes ele acaba trazendo alguns vícios das outras empresas. E um dos vícios muito grave que alguns candidatos cometem é falar mal da empresa anterior, falar mal das empresas anteriores a qual ele já trabalhou. Isso aí pega muito mal. E o avaliador ele pontua muito isso. Se você durante o processo ali, durante a entrevista, você falar mal ou você argumentar de forma incorreta sobre seus trabalhos anteriores, pega muito mal e você vai somar pontos negativos durante o processo seletivo. Então esse quesito ele entra como um vício profissional, ao qual o candidato fala mal de outras empresas, das empresas às quais ele já trabalhou anteriormente. Então, pessoal, muito cuidado com a questão do vício, né? Falar mal da empresa que você já trabalhou, beleza? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maneiro, já se inscreve aí no canal, beleza? E até a próxima, família. Valeu!